Graciele Soares dos Santos, sou administradora de empresa, pós-graduada em Psicologia Organizacional do Trabalho e hoje nós vamos conversar sobre planejamento, formação e controle da produção. Conceito de planejamento e controle da produção. Planejamento e controle diz respeito à conciliação entre o que o mercado requer e o que as operações podem fornecer. As atividades de planejamento e controle proporcionam os sistemas, procedimentos e decisões que juntam diferentes aspectos da oferta e da demanda. Vejamos bem, nós estamos começando então a conceituar o que é planejamento e controle. O planejamento e controle está relacionado sobre o mercado, então nós temos que entender o que o mercado está buscando, mas também entender o que a operação pode oferecer. O que significa é o que a empresa pode oferecer. Nós temos capacidade de produção, nós temos estoques, funcionários. Então, o planejamento é pensar no futuro e compreender que o controle é importante para a saída de produtos e para o sucesso de uma determinada empresa. Conceito de produção e controle da produção. Agora, você que é meu aluno, eu vou pedir para você escrever o conceito de planejamento e controle no seu caderno. Vamos começar a estudar então. Planejamento é a formalização do que se pretende que aconteça em determinado momento no futuro. O planejamento, então, é você pensar no futuro. Quando eu penso no futuro, eu preciso entender quais são as mudanças que podem acontecer no mercado. O consumidor mudou de gosto, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças de clima. Então, tudo isto vai impactar na minha demanda. Por exemplo, no verão, nós conseguimos vender mais sorvete. Agora, no final do ano, a demanda maior é do panetone. Na Páscoa, nós vendemos mais chocolate. Então, cada época do ano existe uma elevação na compra. Então, todos os produtos que são fabricados, existe uma certa elevação. Então, nós precisamos entender, estudar o mercado e verificar qual é a época que eu tenho maior demanda. Quando existe uma maior demanda, eu preciso fazer algumas perguntas. Eu tenho funcionários suficientes para produzir? Eu tenho capacidade de estoque para guardar a matéria-prima que será usado para produzir? E eu tenho estoque suficiente para guardar os produtos que já estão finalizados e que ainda vai ser entregues para o cliente? Então, o planejamento é feito através de análise do mercado, entender qual é o período que se vende mais. E quando isto acontecer, eu preciso fazer uma análise da minha empresa, ver se realmente eu consigo suportar esta demanda. Então, o planejamento é algo importante e que acontece dentro da empresa bastante, gente. Então, assim, o planejamento é algo comum, é algo normal das pessoas sentarem e começarem a discutir o que pode acontecer no futuro. E o controle? O controle é o processo de lidar com as variações que pode ocorrer durante a fase de planejamento, ou seja, pode significar que os planos precisem ser refeitos a curto prazo. Controlar a produção, então, é uma atividade que, quando o planejamento sai do papel, você precisa controlar a linha de produção, você precisa controlar os funcionários, você precisa controlar as atividades, você precisa verificar se tudo o que planejou realmente está acontecendo. Então, se não estiver acontecendo ou estiver acontecendo erros, é necessário rever e fazer um novo planejamento, sentar novamente e tomar uma ação, tomar uma decisão. Então, o controle é necessário diariamente. Por isso que as empresas têm líderes, têm pessoas observando, têm pessoas olhando para verificar se tudo está sob o controle. Objetivo do planejamento, programação e controle da produção. Vejamos bem então. Quando nós falamos do objetivo desse setor, nós precisamos entender que P
P. CP é P de planejamento, P de programação, C de controle e o último P de produção, que juntos vão formar planejamento, programação e controle da produção. É um setor que cuida da produção. E o objetivo desse setor, eu vou solicitar para que você, que é meu aluno, escreva no caderno o conceito e o seu objetivo, que é garantir que a produção funcione corretamente, atendendo os clientes, produzindo produtos ou serviços na quantidade correta, no momento certo, com qualidade adequada e ao menor custo possível. Então, este setor, ele cuida das peças que estão sendo produzidas ou que vão ser produzidas ao longo do tempo. E esse setor vai cuidar para que esses produtos ou peças sejam produzidas na quantidade correta, no momento certo, com qualidade adequada e ao menor custo possível. Então, esse setor vai cuidar também dos custos. O custo da produção pode ser de uma peça que foi fabricada e essa peça veio com defeito. Uma peça com defeito não pode ser enviada para o cliente. Então, essa peça precisa ser fabricada novamente e aí vai ser usado mais matéria-prima, mais aí as máquinas, mais energia. Então, houve um custo e isso deve ser evitado dentro da empresa, dentro da linha de produção. O setor do PPCP é um setor importante, então, que cuida de todas as peças que serão fabricadas. Essas peças têm que ser fabricadas na hora certa, para não acontecer atrasos. Um atraso para o cliente é muito ruim e para a empresa também. A empresa pode perder clientes por conta do atraso. Então, o PPCP tem aí um papel importante, pois é ele que cuida da produção e é ele que cuida, então, de tudo que está sendo produzido, da qualidade, da quantidade, dos custos. E cuidar de uma linha de produção é um serviço bem trabalhoso, mas que quando você administra bem, você consegue sim atender e suprir a demanda do cliente. Perguntas que o PPCP deve responder: o que produzir, quanto produzir, onde produzir, como produzir, quando produzir, com o que produzir, com quem produzir. Vejamos bem, todas as perguntas, ela tem ligação com a linha de produção. Então, todas as perguntas são baseadas através do planejamento. Então, nós fazemos o planejamento e temos que responder para as pessoas, para a diretoria, o que produzir, quando produzir, onde produzir, como produzir, quando produzir, com o que produzir, com quem produzir. Vejamos bem, o que produzir? Quando nós vamos falar sobre o que, nós estamos aqui falando de qual peça. Então, a empresa, muitas das vezes, fabrica vários tipos de peças. Mas, nesse período, vamos produzir o que necessariamente? Quanto produzir? Qual é o número de peças que será produzido nesta época? Então, nós precisamos ter um número, uma base, para que a gente não ultrapasse o limite da capacidade, né? Então, vejamos bem, meu estoque só suporta 1.000 peças e eu vou lá e vou produzir 2.000 peças. Eu tenho um limite, eu tenho essa capacidade? Então, eu preciso saber quanto produzir também. Onde produzir? Onde produzir é qual setor, qual é a linha que vai produzir esta peça. Então, nós precisamos de organização. Então, cada linha vai produzir uma peça diferente. Como produzir? Quais serão as etapas para esta produção? Tem alguma etapa especial? Antes de ser enviado para o cliente, vai passar por uma inspeção? Então, como vai ser a produção? Passo a passo. Quando produzir? Qual é o dia que vai começar a produzir esta peça? Dias é muito importante, porque se eu começo muito tarde, pode ser que ocorra atrasos e o meu cliente não vai ficar feliz com isso. Se eu começo a produzir antes, se for um produto voltado para a área da alimentação, ele pode perder sua qualidade. Então, eu preciso me preocupar em produzir também
hora certa. Com que produzir? Quais serão as matérias-primas que serão usadas no processo de produção? Com quem produzir? Quais serão os funcionários que irão produzir essas peças? Existe um funcionário específico, uma especialização para esta fabricação? Com quem produzir? Quantos funcionários serão necessários para cobrir a nossa demanda? Então, são perguntas e são reflexões que o PPCP deve responder e deve refletir através do planejamento. Então, estas perguntas devem ser respondidas no ato do planejamento. Um bom planejamento faz com que a empresa atenda melhor a sua demanda. Conclusão: nós estamos chegando ao final da aula de planejamento, programação e controle da produção. E então estou deixando uma citação que está aparecendo na tela para vocês. Um sistema de produção é formado de recursos, mão de obra, máquinas, computadores, que a partir de operações de transformação dos insumos básicos, ou seja, as entradas, trabalham em conjunto para o desenvolvimento de produtos. Esses sistemas devem ser administrados com o objetivo de atender às necessidades de um mercado cada vez mais competitivo, minimizando desperdícios e custos de modo a maximizar o lucro da corporação. Vejamos bem, quando nós falamos sobre planejamento, programação e controle da produção, nós estamos falando da administração de produção. Esta administração deve responder às perguntas sobre o que produzir, quanto produzir, onde produzir, como produzir, quando produzir, com o que produzir, com quem produzir. São perguntas básicas que, através do planejamento e de um bom trabalho, o setor vai conseguir, então, atender a demanda e a necessidade do mercado. O mercado hoje é muito competitivo, existem várias empresas do mesmo segmento. Só que o diferencial de uma empresa é o atendimento, é a qualidade, é o prazo, é o bom atendimento. E a produção que está produzindo, ela que vai entregar então o produto até o cliente. O produto que você está fabricando, esta peça vai para a mão de um cliente. E este cliente está aguardando uma peça com qualidade. Então, o setor de planejamento, programação e controle da produção trabalha sempre analisando a produção e também corrigindo eventuais erros para que a empresa, então, consiga maximizar, que é aumentar o lucro da empresa. Uma boa administração consegue sim atingir o lucro, consegue fazer sucesso no mercado e consegue atender novos clientes e consegue cada vez mais conquistar espaço no mercado.